Olá, amigos! Estamos de volta, dando continuidade às nossas leis penais especiais. Estamos falando da Lei de Abuso de Autoridade, Lei 13.869 de 2019. Bom, nós estamos falando dos sujeitos do crime de abuso de autoridade. E estamos falando do sujeito ativo, que é aquele que comete o crime de abuso de autoridade ou que contribui para que alguém o pratique. Ou seja, não pratica o verbo descrito no tipo penal, mas contribui para que alguém o pratique esse verbo. Isso sim. Esse é o sujeito ativo. E aí, o artigo 2º, como eu mostrei para vocês, ele é muito claro a dizer quem é o sujeito ativo, né? Agente público, ou seja, gênero. Servidor é agente público? É. Agente público é servidor? Nem sempre. Por isso que a lei é muito clara ao dizer servidor público ou não. Da administração direta, União, estados, municípios, indireta, autarquias, sociedade de economia mista, empresa pública, fundações instituídas pelo poder público, de qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal, municípios, território, compreendendo, mas não se limitando. E quando fala não se limitando, eu disse para vocês na aula passada que nós tínhamos aqui um rol exemplificativo, ou seja, nós temos aqui exemplos de sujeitos ativos que podem praticar o crime de abuso de autoridade ou contribuir para a prática desse crime. E aí tem um rolzinho aqui, uma lista, né, de exemplos de autoridades, como, por exemplo, os servidores públicos. Vejam que servidor público é uma espécie de agente público. Quem é o servidor público? O servidor público é aquele membro concursado. É aquele sujeito que tem estabilidade. É aquele sujeito que pode ser demitido a bem do serviço público. Esse é o servidor. Militares, todo mundo sabe quem são os militares, certo? Entra da ativa e da reserva, ou a pessoas a eles equiparadas. Membros do Poder Legislativo. Aí eu posso incluir quem aqui, meus amigos? Eu posso incluir os vereadores, eu posso incluir os deputados estaduais, eu posso incluir os deputados federais. Por exemplo, né? Membros do Poder Executivo. Eu posso incluir aqui os funcionários públicos, eu posso incluir aqui funcionários do INSS, eu posso incluir aqui, por exemplo, os governadores. Por que não? Eu posso incluir aqui os prefeitos. Membros do Poder Judiciário. Bom, quando se fala em membros do Poder Judiciário, a gente pode incluir os magistrados, os juízes de direito. Aliás, na lei anterior, a Lei 4898 de 65, quando se falava em abuso de autoridade, geralmente o alvo eram delegados de polícia e juízes de direito. Agora, juiz está elencado como exemplo, membros do Poder Judiciário. Pode ser juiz de primeira instância, pode ser juiz de segunda instância, como, por exemplo, os desembargadores, ou os juízes federais de segundo grau, que são aqueles membros dos tribunais regionais federais. E podem ser, inclusive, os ministros dos tribunais que oficiam em Brasília, né? Do STJ, que é do Superior Tribunal de Justiça, e do STF, que é do Supremo Tribunal Federal. Membros do Ministério Público, e aí nós estamos falando, por exemplo, dos assessores do Ministério Público, nós estamos falando, por exemplo, dos promotores de justiça,
Nós estamos falando, por exemplo, dos procuradores, inclusive o procurador-geral. Todas essas pessoas são membros do Ministério Público. Então, elas também estão incluídas aqui no rol. Membros dos tribunais ou conselhos de contas. O Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas dos Estados, também são pessoas que podem cometer abuso de autoridade. Como é bom quando a gente tem uma lei muito mais clara, enumerando e exemplificando pessoas que podem realmente fazer parte do rol de sujeito ativo desse tipo de delito. Só que aqui vem a grande sacada, e isso que eu vou falar agora já estava previsto também na lei anterior. Já estava previsto na lei 4898 de 65, que é esse parágrafo único aqui. Primeiro que ele dá um conceito de agente público. Porque vejam que o parágrafo 2º, ele diz o seguinte, né? Ele é muito claro ao dizer, olha, considera-se sujeito ativo do crime de abuso de autoridade agente público. Mas até agora ele não conceituou agente público. Até agora ele não disse quem é agente público. Agora ele vai dizer. Reputa-se agente público para os efeitos dessa lei. Então, todo o conceito que está aqui no parágrafo único, ele só vale para a Lei 13.689. Talvez para uma outra lei, para uma outra situação, para um outro caso concreto, o conceito de agente público seja outro. Vocês entendem? O que nós temos no parágrafo único aqui é para os efeitos desta lei. Todo aquele que exerce. E aqui, vamos botar numa cor diferente, para que os senhores peguem bem o destaque. Ainda que transitoriamente. Ou seja, aqui é um exemplo de que não há obrigatoriedade do sujeito ativo ser um servidor. Aqui é um exemplo clássico disso. Não tem por que ser um servidor, porque o servidor ele não é transitório. O servidor é estável, ele é permanente. Então, quando fala transitoriamente aqui, meus amigos, o exemplo clássico que nós temos é o estagiário. Sim, um estagiário do Ministério Público, um estagiário do Poder Judiciário, um estagiário da polícia. Essas pessoas, elas também são consideradas agentes públicos. E se elas são consideradas agentes públicos, elas são consideradas sujeito ativo. Podem responder por crime de abuso de autoridade. E vocês concordam comigo? O estagiário é transitório, ele não é permanente. Pelo menos o estagiário no serviço público, né? Certo? No âmbito privado é um pouco diferente, ele pode obter efetivação, mas no serviço público isso não é possível, só através de concurso para entrada. Ou sem remuneração. Existem agentes públicos que não são remunerados. É o caso do servidor? Não. O servidor recebe subsídio. Mas eu posso estar falando, por exemplo, do jurado. Lá no Tribunal do Júri, no julgamento dos crimes dolosos contra a vida, nós podemos ter a figura do jurado. E o jurado, ele está ali exercendo um munus público, exercendo uma função pública, só que ele não tem remuneração para aquilo. Ele não é remunerado para aquilo. Um outro exemplo que nós podemos ter é o mesário. Nas eleições existe a convocação para mesário, muitos não gostam de ser mesários, enfim, né? Existe uma série de situações, mas o mesário, a mesma coisa. Ele também exerce, certo? Cargo, emprego ou função sem remuneração. Ele não é remunerado. Se deram conta disso?
que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, pessoal, eu quero dizer, por exemplo, que o estagiário, ele pode ser condenado por crime de abuso de autoridade, mas ele não pode ser exonerado, por exemplo, porque ele não é um servidor. O jurado no tribunal do júri pode ser condenado por abuso de autoridade, mas ele não pode sofrer uma sindicância, que é própria dos servidores. O mesário das eleições pode ser condenado por abuso de autoridade, mas ele não pode ser demitido a bem do serviço público, porque também isso é uma prerrogativa exclusiva dos servidores. Então está aqui, transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo. Aqui está. Então, muito cuidado com esse detalhe, certo? Porque volta e meia vai cair uma questão em prova dizendo que somente pode ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade aquele sujeito, aquele agente público, desde que seja remunerado ou permanente. Vai estar errado. Transitório também, sem remuneração também. E aí, como gatilho, lembrem do estagiário, lembrem do jurado no tribunal do júri, lembrem, por exemplo, do mesário nas eleições. Lembrem dessas pessoas que os senhores não vão ter maiores problemas. Certinho? E para terminar, a questão do sujeito ativo, vem uma grande questão, que a lei não fala, mas pode vir em prova, que é essa situação aqui, ó. Como é que fica a questão do particular? Certo? Como é que fica essa questão do particular? Quando eu falo particular, eu não estou falando do equiparado, do estagiário, do mesário das eleições, do jurado no tribunal do júri, não. Eu não estou falando dessas pessoas. Porque essas pessoas são equiparadas à autoridade agente público, tá? Eu estou falando, na verdade, de um advogado, de um engenheiro, de um arquiteto. Eu estou falando dessas pessoas. Então, muita atenção porque eu vou explicar aqui. Existem duas espécies de crimes. Existem crimes comuns e existem crimes próprios. Qual é a diferença? O que são crimes comuns? Crimes comuns são aqueles que podem ser praticados por qualquer pessoa. Não demandam uma qualidade especial do sujeito ativo. Qualquer pessoa pode cometer o crime. Um exemplo clássico é o delito de homicídio. O homicídio é um crime comum. Precisa ser uma pessoa do sexo masculino, por exemplo, a cometer um crime de homicídio? Não. Uma mulher pode cometer um homicídio. O furto é um crime comum. O estupro é um crime comum. A maioria dos crimes no Brasil são crimes comuns, que podem ser praticados por qualquer pessoa. Já crimes próprios, eles já não podem ser praticados por qualquer pessoa. Quando se fala em crimes próprios, eles demandam uma qualidade especial do sujeito ativo. Não é qualquer um que pode praticar.
Então, por exemplo, o delito de peculato. Peculato é um crime que só pode ser praticado por funcionário público. Concussão, corrupção passiva, esses crimes só podem ser praticados por funcionário público. Isso é crime próprio. Dentro dessa classificação que eu coloquei aqui para vocês, dentro dessa classificação, eu posso dizer que os crimes de abuso de autoridade são crimes comuns ou são crimes próprios? Não é difícil de vocês entenderem que nós estamos falando de crimes próprios. O crime de abuso de autoridade é um crime próprio. Ele demanda uma qualidade especial do sujeito ativo. E que qualidade especial é essa do sujeito ativo? Ser aqui está, ser um agente público, certo? E aí eu coloquei essa pergunta no ar. E se é um particular praticando algum comportamento típico da Lei 13.689? Aliás, a Lei 13.869. Como é que fica essa questão? Aí, meus amigos, vocês têm que cuidar que a resposta é depende. Muitos responderiam, não, particular não pode cometer crime de abuso de autoridade, porque se particular pudesse cometer crime de abuso de autoridade, esses crimes seriam comuns. Esses crimes não seriam próprios. Pois é, mas como toda boa regra, existe exceção. Como toda boa regra, meus amigos, nós temos exceções. E é isso que nós temos que cuidar agora, as exceções. Primeiro, é possível o particular responder por abuso de autoridade? Sim, é possível. Começa por aí. É possível. Mas para que isso seja possível, dois requisitos precisam estar presentes. Dois requisitos têm que estar ali presentes no caso concreto. O primeiro, atuar em concurso com um agente público. Ou seja, esse particular ele tem que praticar junto com o agente público o delito. Particular sozinho não comete abuso de autoridade. Começa por aí. Sozinho, esqueçam, a possibilidade não existe. Agora, com um agente público, já surge a possibilidade. Certo? Começa por aí. Além disso, o que mais? Ele tem que ter ciência de que o seu comparsa é um agente público. Ele precisa saber que aquele sujeito que está ali auxiliando-o é um agente público. Necessariamente. Ele precisa ter esse conhecimento. Então, vamos supor que ele pratique um crime de abuso de autoridade, previsto aqui na lei, certo? Junto com um agente público. Só que, no caso concreto, durante o processo, fica provado que ele não tinha conhecimento que aquele comparsa, que aquela pessoa que estava com ele era um agente público. Ele não sabia. Aí, amigos, duas situações podem ocorrer. Ou esse particular vai responder por um outro crime, que é um crime comum, se tiver previsão legal.
ou ele não vai responder por nada se não tiver previsão típica, né? Se não tiver previsão em lei do seu comportamento. Mas, atuando em concurso com o agente público, ou seja, sabendo que o sujeito é o agente público, preenchendo esses dois requisitos, também para o particular se enquadra a Lei 13.869. E detalhe, isso não torna os crimes de abuso de autoridade crimes comuns. Eles continuam sendo crimes próprios. Por quê, meus amigos? Porque continua exigindo a figura do agente público que está ali. Certinho? Bom, isso tudo que eu falei para vocês é sobre o sujeito ativo. Agora, sujeito passivo. Quem é sujeito passivo de um crime? Sujeito passivo, amigos, é aquele que sofre as consequências do crime. É aquele que sofre as consequências da infração. Então, por exemplo, num crime de homicídio, o sujeito passivo é a vítima. É a pessoa que teve ceifada a sua vida. Num crime de furto, por exemplo, é a pessoa que teve o patrimônio perdido. Agora, sofrer as consequências do crime pode ser direto ou indiretamente. No crime de homicídio, o sujeito passivo não é apenas a vítima, mas também seus familiares, por exemplo, que dependiam economicamente daquele indivíduo. Essas pessoas também estão sofrendo as consequências do crime. Mas o que nós temos que saber agora é quem seria o sujeito passivo nos crimes de abuso de autoridade. E aí nós temos, meus amigos, duas situações. Nós temos o sujeito passivo direto ou imediato, assim como nós temos o sujeito passivo indireto ou mediato, certo? O primeiro é quem é atingido diretamente, quem é atingido ali na sua essência. E aí não há dúvidas, né, meus amigos, que nós estamos falando da figura do Estado. Aqui está. O Estado tem essa característica, né? O Estado tem essa prerrogativa de ser o sujeito passivo direto. Toda vez que ocorre um abuso de autoridade, vocês hão de concordar comigo que existe um agente público envolvido. E se existe um agente público envolvido, é porque existe o Estado depositando confiança naquele agente. Porque o Estado deu a esse agente algumas atribuições. E ao invés do agente praticar as suas atribuições conforme as normas, conforme a lei, ele extrapola, dolosamente ele abusa. Ele vai além do que deveria, certo? Querendo prejudicar alguém, querendo beneficiar alguém, por mero capricho, enfim, certo? Por vaidade, por promoção pessoal. Então, toda vez que um agente público vem
a cometer um abuso de autoridade, ele acaba manchando a imagem do Estado, que confiou nele uma atribuição. Por isso, nós vamos ter o Estado sempre como sujeito ativo direto ou imediato. Agora, é evidente que isso também respinga, muitas vezes, em terceiros. Certo? E é por isso que eu coloco aqui como sujeito passivo indireto ou imediato o terceiro particular. Porque vai ter uma pessoa que sofreu as consequências. Por exemplo, um juiz que não solta o sujeito dentro do prazo legal. O Estado está manchado, está maculado pelo comportamento desse magistrado. E a pessoa que não foi solta, colocada em liberdade quando deveria, também foi atingida pelo delito. Então ela também é sujeito passivo. Nós temos aqui um crime de dupla subjetividade passiva. Então, muito cuidado em relação a isso, pessoal, em relação aos sujeitos, porque ele demonstra muito bem, certo, em que se norteia a lei de abuso de autoridade. Certinho? E assim, a gente vence mais um item, né? Nosso item 3 foi embora. O próximo item agora que está por vir é um item simples de entender, mas não menos importante. Então nós também precisamos dar uma atenção muito especial para ele. Chamamos então de item 4. Ação penal. Aqui está, ação penal. Meus caros, a Constituição Federal, ela diz que ninguém pode ser preso ou perder seus bens, enfim, ser punido sem o chamado devido processo legal. Então, uma pessoa, para sofrer uma consequência, uma punição do Estado, ela precisa necessariamente sofrer um processo. Isso ninguém tem dúvidas. Ela necessariamente precisa sofrer um processo. Sem processo não há o que falar em punição. Alguns delitos atingem a sociedade de uma maneira muito intensa. A sociedade ela acaba tendo respingado as consequências do crime. Tá? Eu estou cansado de usar aqui como exemplo, mas ele é útil, então eu continuo usando, é o homicídio, né? O homicídio atinge a sociedade. Por que atinge a sociedade? Porque o interesse social é que vidas sejam preservadas. Isso é uma coisa muito importante. A gente pode pegar também os chamados crimes contra a administração pública, certo? Crimes contra a administração pública. Os crimes contra a administração pública, todos têm interesse da sociedade, porque a sociedade não quer que se distorça a lisura, a moralidade da administração. Agora, tem crimes que atingem só o ofendido, como, por exemplo, os crimes contra a honra, calúnia,
difamação, injúria. Esses crimes atingem só a vítima. E a gente chama esses crimes de ação penal privada. Quem tem que processar o criminoso é quem sofreu o crime. Agora, os crimes que atingem a sociedade nós chamamos de ação penal pública. No fim das contas, a ação penal no abuso de autoridade é pública ou privada? Quais são as regras? Isso é assunto, meus amigos, para o nosso próximo bloco. Então eu convido vocês a clicarem no próximo videozinho, dar uma relaxada, dar um tempinho e daqui a uns minutinhos, então, estamos de volta para darmos prosseguimento à nossa matéria. Certinho? Aguardo vocês. Valeu!